Olá, terceiro ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática de hoje. E hoje a gente vai retornar ao nosso assunto de subtração com reserva. Vocês lembram que a prof deixou para vocês um vídeo explicando passo a passo de como fazer uma subtração com reserva? Então, hoje a gente vai relembrar isso. Lembrem-se que subtração é sinal de menos, tá? E a gente precisa entender também que na conta de menos, quando eu vou colocar dezena embaixo de dezena, unidade embaixo de unidade, centena embaixo de centena, o número de cima precisa ser maior do que o de baixo. Na página 39 de vocês tem um exemplo. Aqui tem uma coisa errada na apostila de vocês, tem um sinal de mais aqui, ó. Vocês podem riscar e fazer um sinal de menos em cima, porque aqui é uma conta de subtração, então precisa do sinal de menos, tá bom? Então aqui nós temos o número 259 e o número 185. Prestem bastante atenção nessa explicação. Quando nós temos o número maior, ele sempre vai ter que ficar em cima numa subtração. Sempre. Por quê? Porque aqui nós temos 259 menos 185. Eu preciso tirar 185 do 259. Não teria como eu fazer o contrário. Não teria como eu tirar 259 de 185, porque 185 não tem 259, tá? Então, aqui é o seguinte, eu tenho começando sempre de trás para frente, começando sempre das unidades. Eu tenho 9 aqui unidades. Se eu tiro 5 unidades, eu fico com 4. Então, aqui eu boto 4. Agora, eu tenho 5 e eu preciso tirar 8. Mas como é que eu vou tirar 8 daqui? Não tem como, eu não tenho 8 aqui. Por isso que a gente pede uma ajuda para a centena. A centena doa 100. Então, ela doa 10 dezenas, ela doa 10. Então, a dezena que tinha 5 dezenas ganhou mais 10 dezenas. Então, ela ficou com 15 dezenas. E aqui 15 dezenas significa 150. Então, 15 dezenas, ela ganhou 10. Lembra? Ela não ganha só 1. Se ela ganhar só 1, ela ficaria com 6. Ela ganha 10 dezenas. Ganhando 10 dezenas, ela fica com 15 no total, porque é o 10 mais o 5 que ela já tinha. Então, é 15 tira 8, fica com 7. E aqui, ela se transforma, ela não tem mais 2, porque ela já doou uma para a dezena. Então, ela tem uma centena menos uma centena. 1 menos 1, 0, tá? Aqui diz o seguinte: Beatriz e Marcelo tinham R$ 55 e gastaram 18 na compra dos ingressos. Quantos reais sobraram após a compra dos ingressos? Aqui vai dizer para vocês um passo a passo de como vocês vão ter que fazer. Vocês vão recortar do material dourado a quantia que Beatriz e Marcelo tinham. Então, eles tinham 55. Você vai recortar e vai colocar 55 aqui, tá? Realize a troca necessária com as peças do material dourado para calcular quantos reais sobraram e colhe as peças obtidas. Então, aqui vocês vão fazer trocas, tá? Tinham 55 e eles gastaram 18. E aqui vocês vão tirar esses 18, tá bom? Riscando as peças que representam a quantia que eles gastaram, descubra quantos reais sobraram. Então, aqui é o seguinte, ó. 5, olha só, 5, dá para tirar 8? Não dá. Então, a dezena tem que doar 10 aqui para a unidade, ó. 10 mais 5 fica 15, então tem que colocar o 15 aqui. E aqui vai virar 4. 4 menos 1. E aqui vocês vão colocar quantos reais sobraram, tá? A mesma coisa aqui, ó. Luciano vende pipoca em frente ao estádio. Ao final do jogo, ele vendeu 249 pacotes de pipoca salgada e 180 de pipoca doce. Quantos pacotes de pipoca salgada Luciano vendeu a mais do que pipoca doce? Então, vocês vão ter que fazer essa conta aqui, ó, de menos, para vocês descobrir a diferença, tá? Depois vocês vão colocar o resultado ali. Lembrando sempre, olha para ver se o número de cima é maior do que o de baixo e percebe, ó,
9 para tirar 0, tranquilo, mas 4 para tirar 8, tenho só 4. Como é que eu vou tirar 8 daqui? Não dá. As 2 centenas tem que doar uma centena, que são 10 dezenas, para a dezena, tá bom? E ali você já vai descobrir quanto que ele vai ficar. Depois, a número 3 fala que uma partida de futebol tem 2 tempos, cada um com 45 minutos. O time goleada marcou um gol aos 29 minutos do segundo tempo. Considerando que não haverá acréscimos, vai ser só 45 minutos mesmo, o time adversário, quantos minutos o time adversário tem para marcar um gol para empatar a partida? Então, olha só. Primeiro você vai ter que descobrir quantos minutos tem ao todo um jogo de futebol. 2 tempos de 45 minutos. Então, você faz essa continha aqui do lado, ó. 45 do primeiro mais 45 do segundo. Aí você vai descobrir quanto tempo tem um jogo todo. E ele marcou o gol aos 29 do segundo tempo. Quer dizer que já passou 45 do primeiro e mais 29 do segundo. Então, você vai ter que fazer essa continha aqui. Para descobrir quanto tempo ainda resta para que o jogador do time goleada consiga marcar um gol para empatar esse jogo, tá bom? Faça cada continha separado, com bastante calma, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, ali diz o seguinte, a número 4. O goleada jogou 4 partidas. Veja na tabela a seguir a quantidade de público em cada uma delas. Então, nós temos primeira, segunda, terceira e quarta partida. E a quantidade de pessoas de cada partida. Em qual partida o público foi maior? Na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta? Em qual partida teve o menor público? Na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta? Quantas pessoas a mais assistiram a terceira partida do que a segunda? Então, você vai pegar o número da terceira menos o da segunda e vai fazer essa conta aqui. E vai descobrir quantos tinham a mais na terceira do que na segunda. E quantas pessoas assistiram a terceira partida a menos do que a quarta? Então, você vai pegar o número da quarta e o da terceira, vai fazer a mesma coisa. Esse aqui menos esse para descobrir quantas pessoas a menos assistiram essa partida. Depois nós temos aqui o Paulo, que ele vende picolé durante a partida de futebol. E ele tem 245 picolés para vender nos sabores chocolate e morango, tá? Se 90 picolés são de morango, quantos são de chocolate? Então, você vai pegar o total aqui de 245 e vai tirar os picolés de morango, que são 90. Quanto que vai sobrar? Essa sobra é a quantidade de chocolate. Do total de picolés, Paulo conseguiu vender 183. Então, ele tinha 245, que você vai botar aqui, e ele vendeu. Tirou, já não tem mais dentro da bolsa dele, 183. Quantos sobraram? Lembrando que como nós estamos fazendo conta de subtração, todas elas que vão aparecer aqui, você vai ter que fazer uma subtração, tá bom? E aqui na nossa última página diz o seguinte: a torcida organizada do Goleada fez 550 bandeirinhas para distribuir entre os torcedores. Ao final do jogo, 290 bandeirinhas foram distribuídas e o restante ficou para o próximo jogo. Então imagina essas bandeirinhas, imagina quantas sobraram, quantas bandeirinhas foram guardadas. Então tinha 550, certo? Você já vai botar esse númerozinho aqui. E no final, uma coisa bem importante, façam o quadro valor de lugar. Centena, dezena, unidade, para separar bem. Todos esses números têm que ficarem bem separados, para que você possa organizar bem a sua conta e não ter erros nisso, porque às vezes a unidade fica junto com a dezena e faz aí uma misturança. Então, faça o quadro valor de lugar, que eu tenho certeza que você vai conseguir. E ali você vai botar as 550 que tinha, né? Menos essas 290 que foram usadas no primeiro jogo. Você vai ter, e daí você vai descobrir quantas que ficaram para o próximo jogo. E aqui tem mais ou menos um passo a passo de como você pode subtrair, né? Fazendo essa subtração com uma sentença. Olha só.
Então, nós podemos decompor, fazer com decomposição. Nós temos 550 menos 290. Então, ali, como 290 é 200 mais 50 mais 40. Podemos subtrair 200, depois 50 e por último 40. E aí vai fazendo essa subtração, tá? E aqui você tem o seguinte, 520 menos 170. Aqui você vai colocando, 170. 100 mais 20 mais 50. Depois 520 menos 100. Quanto que vai dar? Esse resultado menos 20. Esse resultado menos 50. E aí o valor total. E a mesma coisa você vai fazer aqui, tá bom? Então, pessoal, por hoje... não, tem mais essa página aqui. Essa daqui é bem tranquila, ó. O professor realizou uma pesquisa com os alunos da escola sobre esporte preferido de cada um. Veja na tabela. Então, tem uma tabela aqui, futebol, voleibol, basquete e atletismo. Quantidade de meninas e quantidade de meninos. Quantas meninas preferem atletismo? Qual o esporte preferido por 127 meninos? Quantos meninos a mais do que meninas preferem o futebol? Então, quando tem essa pergunta a mais, não é de mais, é de menos, porque a gente precisa ver diferença, e diferença é menos, tá? Então, aqui são quantos meninos, você vai colocar ali. Depois tem uma subtração aqui, uma situação pra gente ver. Com a venda dos ingressos da partida, o Goleada arrecadou R$374. Quantos reais esse time arrecadou mais do que o Chuteira? Então, é possível resolver esse problema só com essa informação? Você já sabe quantos reais o time Chuteira arrecadou? Se você não sabe, não tem como, tá faltando. Então, assinale a informação que precisa ser acrescentada para que o problema seja resolvido. A quantidade que o Chuteira arrecadou, que foi 128, ou que o Chuteira arrecadou menos. O que está faltando ali, certo? Agora sim a gente finalizou as nossas atividades. Façam com bastante calma, com bastante tranquilidade, que eu tenho certeza que vocês vão arrasar, tá bom? Qualquer dúvida, voltem naquele videozinho lá da aula anterior, que vocês vão descobrir, vão ter mais uma explicação sobre isso. Mas não esqueça, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. O número maior sempre em cima. Se tá faltando, o número do lado pode doar. Doa sempre uma dezena ou doa sempre uma centena. E aí vocês já vão, que seria 10 dezenas, né? Vai doar 10 quando é centena. E aí vocês já vão descobrir como é que faz para fazer essa continha, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.